Olá, turma! Bom dia, bem-vindos de volta. Hoje nós estamos começando aqui já um outro ramo da matemática, a gente está saindo aqui da geometria e entrando agora para o cálculo algébrico. Então, agora nós vamos trabalhar com expressões, aonde, além de números, nós teremos também letras. E esse é um ramo muito importante dentro da matemática que nós vamos começar a estudar agora, tá bom? Então, olha só, peguem o livro de vocês, por favor, na página 96, tá? Página 96. Expressões e cálculo algébrico. Você consegue imaginar como seria fazer matemática sem utilizar simbologia matemática? Eduardo questionou-se por que eram usados letras e símbolos para expressar cálculos que ele acreditava que poderiam ser descritos com palavras. Observe na tirinha a seguir como Eduardo imaginou se um matemático do século XVI lhe mostrasse um exemplo de cálculo que não utilizasse símbolos. Vamos rever esse exemplo. 2 vezes um número desconhecido, adicionado de um inteiro, determina qualquer número ímpar, desde que esse número desconhecido pertença ao conjunto dos números inteiros. Então, olha só, aí é um problema matemático, apenas descrito na língua portuguesa, sem a linguagem matemática propriamente dita. Então, 2 vezes um número desconhecido adicionado de um número inteiro determina qualquer número ímpar, desde que esse número desconhecido pertença ao conjunto dos números inteiros. É muito simples. Antes, a descrição de um cálculo matemático era muito longa. Precisava se escrever muito. Por isso, várias pessoas se dedicaram a simplificá-la até que François Vieutet sistematizou o uso, tá? E olha só, como é que essa expressão está toda aqui escrita usando apenas a nossa língua materna, como ela ficaria usando linguagem matemática. 2 vezes um número desconhecido, adicionado de um inteiro, determina qualquer número, qualquer número ímpar, sendo que esse número seja inteiro. Então, quando a gente quer representar um número ímpar, usando expressão algébrica, a gente escreve desse jeito, 2n mais 1, né? Ou seja, o dobro de um número mais 1 vai sempre dar aí um número ímpar. Então, vamos lá. Eu sempre me perguntei por que usamos letras e símbolos nas operações para expressar coisas que podem ser ditas com palavras. E eu acabei de descobrir o motivo. A expressão que determina os números ímpares é 2 vezes um número conhecido adicionado de um inteiro. Então, é aquela expressão lá do começo, né? Determina qualquer número ímpar desde que este número desconhecido pertença ao conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros, para quem não está lembrado, é aquele conjunto onde nós temos números positivos e números negativos. Então, se eu quero determinar um número ímpar, é só eu escrever o dobro do número acrescentando uma unidade. Por exemplo, se o número for 2, o dobro de 2 é 4, adicionando uma unidade dá 5, que é um número ímpar, tá? Essa, sim, é uma das mais simples. O uso de letras para representar números. Na antiguidade, a falta de símbolos para indicar números desconhecidos levou o ser humano a recorrer a palavras. Isso, porém, tornava o cálculo longo e complicado. Aristóteles e Euclides foram os filósofos gregos que deram os primeiros passos no emprego de letras e símbolos para indicar números e expressar a solução de um problema. Entretanto,
Muito tempo se passou até as letras serem amplamente usadas para indicar quantidades desconhecidas. Esse uso se deve principalmente ao alemão Michael Stiefel e aos italianos Girolamo Cardano e Rafael Pombelli. Pombelli é o autor de uma obra de notável interesse intitulado La Álgebra, e que foi publicada aí em 1576, no século XVI. Foi, porém, um advogado e matemático francês, François Viète, que introduziu o uso sistemático das letras para indicar os números desconhecidos e os símbolos até hoje. Pense e responda. Esse aqui, vou deixar para... Você sabe que a área de um retângulo equivale ao produto do comprimento. Cadê? Isso aqui era para vocês fazerem no caderno de vocês, mas eu vou responder logo ela aqui, aproveitar que o livro está até respondido mesmo, né? Vai facilitar aqui para vocês entenderem essas respostas. Você já sabe que a área de um retângulo equivale ao produto do comprimento pela largura. Nós já estudamos a área de polígonos, né? A área do quadrado, a área do retângulo, a área do losango, nós já estudamos isso. A área de um quadrado equivale ao quadrado da medida do lado do quadrado. Como você faria para calcular a área de cada uma dessas figuras? Então, olha só. A área do quadrado é lado vezes lado, que é a mesma coisa de lado ao quadrado. Se o lado aqui é 3, então a área desse quadrado é 3 ao quadrado. Desse retângulo, a área do retângulo é base vezes a altura. Então, aqui nós vamos pegar A vezes B, vai dar a área do retângulo. Esse outro retângulo aqui, ó, nós temos uma medida 2x e a outra y. Se eu quero a área, eu vou pegar 2x vezes y, tá? Das expressões que você escreveu para representar a área das figuras, quais foram escritas usando apenas números? Então, olha, usando apenas números foi a letra A, né? Para expressar a área do quadrado. Então, a letra A. Quais as que foram usados números e letras? Números e letras foi a letra C, que nós temos o 2, o X e o Y. Apenas letras, foi aqui a área da letra B, né? Que foi A vezes B. Observe as expressões matemáticas a seguir. Que diferença você observa entre elas? Aqui, olha só. Você observa, por exemplo, que a letra A e a letra D, você tem uma expressão numérica. Por que numérica? Porque ela só tem números, tá? Só tem números. E a letra B e a letra C, a gente já chama de expressão algébrica, porque ela tem letras e tem números, tá? Essa é a diferença básica entre uma expressão numérica e uma expressão algébrica. Na numérica, que a gente estuda desde a quarta série, terceira, quarta série, antiga, né, que agora é segundo e terceiro ano, na expressão numérica, você só trabalha com números. Na expressão algébrica, você trabalha com números e com letras, ou só com letras, também pode acontecer, tá? Então, aí vocês não vão precisar fazer essa tarefa no caderno, porque já está aqui, já respondi ela para vocês. O objetivo de representar números desconhecidos por meio de letras era indicar as operações matemáticas de forma mais simples e sintética. Assim, x elevado ao quadrado indica o quadrado de um número. Então, veja só, toda vez que vocês virem agora um problema onde aparece assim, o quadrado de um número, a gente escreve x ao quadrado. Só x ao quadrado, professora? Não, você pode usar qualquer letra elevada ao quadrado, mas geralmente nos problemas a gente coloca o x, a variável x, tá? Então, indica aqui o quadrado de um número.
4y indica o quádruplo de um número. Veja, 4y é a mesma coisa de 4 vezes y, tá? Quer dizer a mesma coisa. 4y é a mesma coisa de 4 vezes y. Não vai aparecer um sinalzinho de multiplicação. Então, toda vez que vocês virem uma letra colada com um número, sem nenhum sinal entre eles, aquilo ali significa uma multiplicação, tá bom? Então, 4y quer dizer 4 vezes y, ou o quádruplo de um número. Pode ser só o y? Não, pode ser qualquer letra, tá? A metade de um número. Quando eu quero a metade, eu vou dividir por 2. Então, aqui, C sobre 2 indica a metade de um número, ok? Pode ser qualquer letra também, tá? E vocês prestem bem atenção nessas nomenclaturas, porque quando a gente vai resolver problemas, a gente vai usar essas nomenclaturas, tá? Quadrado de um número, aí eu já sei que como eu não sei qual é o número, eu vou usar uma letra elevada ao quadrado. O triplo de um número, eu vou colocar 3 vezes uma letra, que é o triplo. O dobro de um número, eu vou colocar 2 vezes, aí eu coloco uma letra, que aí quer dizer o dobro, tá? A metade de um número, aí eu pego uma letra e coloco sobre 2, uma variável. Essas letras aí a gente vai chamar elas de variáveis. A quarta parte de um número, a quarta parte é eu dividir um número por 4. Se eu não sei qual é o número, eu uso uma letra sobre 4, tá? Em forma de fração. Da mesma forma, se A e B apresentam dois números reais quaisquer, nós temos que A mais B ou B mais A representa a soma desses dois números. Então, se vocês virem aí um problema, a soma de dois números é igual a 5. Eu não sei que números são esses, eu posso colocar A mais B para representar essa soma. Ou posso colocar X mais Y para indicar essa soma. Se vocês virem, por exemplo, A menos B representa a diferença entre dois números. Então, se aparecer um problema, a diferença entre dois números é 2. Aí você não sabe que números são esses. Então, você vai usar letras para representar esses números. Quando se fala diferença, é sinal de menos. Quando se fala de produto, é sinal de vezes. Quando se fala quociente, é sinal de divisão, tá? Lembrem disso. Soma é adição, diferença, subtração, produto, multiplicação, quociente, divisão, tá? Então, aqui, olha, produto de dois números desconhecidos, eu uso letra A vezes B ou B vezes A, tanto faz. A divisão de A por B, eu posso colocar assim, A dividido por B, ou posso colocar A sobre B. Lembrando que não existe divisão por zero. Então, como agora a gente está trabalhando com letra, a letra que ficar aqui no denominador, ela tem que ser diferente de zero, tá? Porque não existe divisão por zero. Na geometria, se representa a medida do lado de um quadrado qualquer. Aliás, na geometria, se A representa a medida do lado de um quadrado qualquer, nós temos que, aqui eu tenho um quadrado de medida A. O lado mede A. Se eu quiser o perímetro desse quadrado, o perímetro é a soma de todos os lados. Então, se eu quero o perímetro, aí eu vou somar A mais A mais A mais A, dá 4A. Então, eu posso escrever assim, olha, 4 vezes A, ou simplesmente 4A. Então, isso aqui, essa simbologia aqui vai me indicar o perímetro desse quadrado. Se eu quero a área do quadrado é lado vezes lado. Então, eu pego A vezes A, e aí eu terei A ao quadrado. Então, o lado de um quadrado é A ao quadrado.
Vocês têm aí um exercício na página 99, que é só para vocês usarem letras e números para representar as situações, problemas que estão aí, tá? São questões bem simples que dá para vocês resolverem rapidamente, ok? Nós vamos agora para a página 100. Expressões algébricas ou literais. Sabemos que é possível usar as letras do alfabeto para representar números reais. Consideremos, então, as seguintes situações. Vamos lá acompanhar essas situações aqui. Qual a expressão que representa o perímetro da piscina retangular demonstrada a seguir? Perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados, tá? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, nós vamos aqui, olha. Se o comprimento da piscina é expresso por x e a largura da piscina é expressa por y, o perímetro da piscina é igual a 2 vezes o comprimento mais 2 vezes a largura. Por que isso? Quando nós estávamos estudando os quadriláteros, nós vimos que em um retângulo, os lados opostos têm a mesma medida, ok? Então, se aqui o comprimento é x, do outro lado também será x. Se aqui a largura é y, do outro lado também será y. Então, se eu quero o perímetro, eu terei 2x mais 2y, tá? Então, aqui, olha só, 2 vezes x mais 2 vezes y, ou simplesmente 2x mais 2y. E se eu quisesse a área, seria x vezes y, comprimento vezes largura, tá bom? Outra situação. Qual é a expressão que representa a área total do terreno da figura? A área total do terreno é igual à soma das áreas das partes 1 e 2. Olha só, em uma figura como essa, que a gente não tem uma fórmula matemática para exprimir a área, a gente divide a figura em duas partes, de forma que facilite o nosso cálculo. Observem que aqui eu tenho um retângulo e aqui eu tenho um quadrado. Se eu quero a área total, eu vou pegar a área do retângulo e somar com a área do quadrado, tá? Aqui, vamos dizer, eu não estou vendo aqui onde é que estão as letras, né? Mas, vamos dizer que o retângulo, no caso aqui, seja o comprimento, a largura A, o comprimento B. A área dele será A vezes B. E se o lado do quadrado tiver medida C, a área do quadrado será C ao quadrado. Então, quando eu somar as duas, vai ficar AB, que é a área do retângulo, mais C ao quadrado. Então, aí vai me dar a área dessa figura, tá? Outra situação agora. Para fazer um carreto, Geraldo cobra uma taxa fixa de R$ 40 e mais R$1,50 a cada quilômetro rodado. Qual é a expressão que representa o valor que ele cobra para fazer um carreto num percurso de ida e volta de X quilômetros? Então, para cada quilômetro rodado, custa R$1,50. Então, como eu não sei quantos quilômetros a pessoa vai rodar, então eu vou chamar essa quilometragem de X. Então, a pessoa vai pagar R$1,50 vezes X reais, mais a taxa fixa de R$40. Então, o percurso que vai ser feito vai ser
R$ 40 mais 1,50 vezes X, onde X representa a quilometragem que a pessoa percorreu. Essa aqui é uma situaçãozinha matemática muito conhecida, que a gente usa também muito nos táxis, né? Quando você vai na capital, que entra num táxi, você já paga uma taxa por entrar no táxi. E depois você paga um valor por cada quilômetro que você rodar. Então, é mais ou menos essa mesma expressão. Então, olha, nas 3 situações apresentadas, escrevemos expressões matemáticas nas quais aparecem números e letras ou somente letras. Essas expressões matemáticas são chamadas de algébricas ou literais, tá? Então, a diferença de uma expressão numérica para uma expressão algébrica, qual é? Vocês lembram? Já disse hoje. A expressão numérica só tem número e a algébrica tem números e letras ou somente letras. E aí, a expressão algébrica você pode chamar também de expressão literal, tá? Pode usar essas 2 nomenclaturas. E aqui do lado ele diz, ó, a palavra literal vem do latim literalis, que significa letra. E a palavra álgebra vem do árabe, aljabr, e representa uma regra para transformar uma igualdade em outra equivalente. É lógico que eu não sei como é que chama isso aqui em árabe, tá, gente? Eu embolei a língua. Uma expressão matemática que apresenta números e letras, ou somente letras, é denominada expressão algébrica ou literal. As letras que normalmente representam números reais são chamadas de variáveis, né? O que eu falei ainda há pouco. As letras a gente chama de variável. Assim, são exemplos de expressões algébricas ou literais. Aqui o primeiro caso, olha, da área do perímetro da piscina, 2x mais 2y. O segundo caso, AB mais C ao quadrado. E o terceiro caso, 40 mais 1,50 vezes x, ou 1,50x. Outras situações aqui, olha. Deixa eu só pegar aqui. Outras expressões algébricas. Quando uma expressão algébrica não contém variável ou variáveis no denominador, ela é chamada de expressão numérica inteira. Então, quando você não tem denominador, ou no denominador não tem letra, você tem uma expressão algébrica inteira. Então, aqui tem exemplo. 2x mais 3y, meio x, xy ao quadrado sobre 5, 3a menos 2c sobre 10, tá? São expressões algébricas inteiras. Se tiver variável no denominador, aí nós temos uma expressão algébrica chamada de fracionária, tá? Expressão algébrica fracionária. Então, aqui, ó, 2a sobre b, 1 sobre x, bc sobre 5a, 2a sobre x menos y, 1 sobre a ao quadrado mais ax, tá? São expressões algébricas fracionárias porque tem letra no denominador. E quando uma expressão algébrica contém variável ou variáveis no interior de um radical, ou seja, dentro de uma raiz, essa expressão ela é chamada de algébrica irracional. Nós vamos estudar ainda expressões algébricas irracionais, como resolver, tá? E equações irracionais também. Então, aqui, olha, raiz quadrada de AB, A sobre 2 raiz de X, raiz quadrada de X ao quadrado mais Y ao quadrado, tá? Então, são expressões algébricas irracionais. Essas expressões não possuem valor numérico quando os valores atribuídos às variáveis anulam o denominador. No caso aqui, quando você tem uma expressão fracionária,
as letras aqui no denominador não podem zerar o denominador. Se zerar, não tem solução, porque não existe divisão por zero. E nós já sabemos que toda fração representa uma divisão do numerador pelo denominador, tá bom? Vamos agora para... Aí tem outro exercício para vocês, bem simples também, tá? Não tem conta, é só para escrever as expressões. Esse aqui de juros, eu já trabalhei juros com vocês, não vou focar nele agora. Nós vamos para a página 104. Valor numérico de uma expressão algébrica. Também é muito simples. Vamos analisar duas situações. Ângela, Sandra e Solange vão sempre juntas ao cinema. Supondo que cada entrada para o cinema custe X reais, a expressão algébrica que representa o gasto delas com a entrada é 3x. Né? Se a entrada no cinema é X reais e elas são 3, então, juntas, elas vão pagar 3 vezes X, 3x. Supondo que no domingo cada entrada custe R$18, elas deverão pagar R$54. Nesse caso, o valor de X é 18, tá? Nesse caso, o valor de X é 18. Então, eu tinha 3x. No lugar de X, eu coloco o valor que o ingresso está custando naquele dia, R$18. Então, 3 vezes 18, 54. O resultado disso aqui é chamado de valor numérico, tá? Valor numérico da expressão algébrica 3x, quando x é igual a 18. Se x fosse 4, o valor numérico seria 12. Se x fosse 10, o valor numérico seria 30. Então, o valor numérico, ele depende do valor que você vai atribuir à variável. Por isso o nome variável. Variável porque varia, né? De acordo com a situação, se paga um valor. Então, você substitui a variável pelo valor correspondente naquela situação. Como aqui ele disse que o valor de X é 18, então elas vão pagar juntas R$54. Mas se o valor de X fosse 5, elas iriam pagar juntas R$15. Então, varia por isso, tá? Supondo que na quinta-feira cada entrada custe R$15, elas deverão pagar R$45. Então, 3x, 3 vezes 15, 45. Então, dizemos que 45 é o valor numérico da expressão algébrica 3x para x igual a 15. Então, no valor numérico, o problema, ele vai te dizer qual é o valor da variável. E aí, você vai substituir esse valor para saber a resposta final, tá? Outra situação aqui, olha. A forma e as medidas de um terreno estão representadas na figura a seguir. Então, veja, olha, esse terreno aqui, se a gente pegar ele inteiro, nós não teríamos uma fórmula de área para calcular. Porém, se eu traçar aqui uma linha imaginária, eu divido meu terreno em duas partes. E aí eu calculo a área de cada um e depois eu somo. Então, aqui ficou um quadrado, e a área do quadrado é lado ao quadrado. Então, A vezes A ao quadrado. E aqui ficou um retângulo. A área do retângulo é base vezes a altura. Então, B vezes C. Somando as duas áreas, fica a área do quadrado, A ao quadrado, mais a área do retângulo, B vezes C. Agora, se o lado do quadrado mede 20, as medidas dos lados B e C medem 16 e 12. Nessas condições, qual é a área do terreno? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir as letras pelos números que o problema me deu. Então, A ao quadrado vai ficar 20
ao quadrado, que é o valor que foi dado para A. O valor de B é 16. O valor de C é 12. Então, agora eu calculo a minha potência. 20 ao quadrado é 400. 16 vezes 12, 192. Somando, dá 592. Então, essa aqui é a área quando A é 20, B é 16 e C é 12, tá? Mas se eu der outros valores para A, para B e para C, eu terei outra área para essa figura, entendem? Então, as variáveis, já que elas variam, dependendo da situação, a minha expressão algébrica vai ter um resultado diferente, tá? Então, quando substituímos as variáveis de uma expressão algébrica por números e efetuamos os cálculos indicados, obtemos aí o valor numérico da expressão algébrica, tá? Dada por esses números. Então, valor numérico é isso. É o resultado que eu obtenho quando eu substituo as letras por números e resolvo a expressão que me aparecer, tá? E aí eu terei um valor numérico para aquela situação. Vamos aí na página 105. Veja esta outra situação. Qual é o valor numérico da expressão x mais y, que multiplica x menos y, quando x é 1,1 e y é menos 0,8? Aí é só eu pegar. Onde tem x, eu vou colocar 1,1. Onde tem y, eu vou colocar menos 0,8, tá? Então, aqui ficou ó, x mais y, 1,1 mais menos 0,8. X menos y, 1,1 menos 0,8. Faz um jogo de sinal para eliminar o parêntese. Mais vezes menos, menos. Menos vezes menos, mais. Então, 1,1 menos 0,8 deu 0,3. 1,1 mais 0,8 deu 1,9. Multiplicando 0,3 vezes 1,9 vai dar 0,57, que aí é o valor que estávamos procurando, ok? Consideração importante. Espera aí. Deixa eu só ver. Em algumas expressões algébricas fracionárias, não é possível obter o valor numérico da expressão. Isso acontece quando os valores atribuídos às variáveis anulam o denominador da expressão. E, como sabemos, não existe divisão por zero. É o que eu já falei, né, em minutos anteriores aí. Que o denominador de uma fração não pode ser zero, porque não existe divisão por zero. Então, quando você tem uma expressão algébrica fracionária, que é aquela onde tem letra no denominador, o valor daquela letra não pode anular o denominador, porque senão não tem solução para aquela expressão, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho uma expressão algébrica fracionária, A sobre X. Se o valor de X for zero, não vai ter solução para essa fração algébrica. Aqui, A mais 2 sobre A menos 1. Se o A for 1, vai ficar 1 menos 1 vai dar 0. Aí não vai ter solução para ela, tá? Então, na prática, determinamos o valor para o qual a expressão fracionária não tem valor numérico, igualando o denominador dessa expressão a zero, e resolvemos a equação obtida. Vamos ver aqui duas situações, olha. Para qual valor de x a expressão algébrica x menos 3 sobre 2x menos 1 não tem valor numérico? Aí, se eu quero saber para qual valor de x não tem solução essa expressão algébrica fracionária, eu pego o denominador, que é 2x menos 1, igual a zero. Aí ficou uma equação do primeiro grau. O menos 1 passa para o outro lado, fica mais 1, né? Troca de sinal. O 2 que estava multiplicando passa dividindo.
Então, se x for 1 sobre 2, essa expressão não tem solução, tá? Outra coisa aqui, ó. X menos y igual a zero. Passando o y para o outro lado, aí fica x igual a y. Ou seja, nessa fração algébrica aqui, se x for igual a y, ela não vai ter solução, porque aí vai anular o denominador da expressão algébrica fracionária, tá bom? Aí nós temos agora um exercício da página 106, também para vocês fazerem. Eu vou deixar hoje por aqui, tá? Para a gente não acumular muita coisa. E na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar somente monômio. E aí a gente vê tudo sobre monômio, tá bom? Então, por hoje é só, fiquem com Deus. Façam a atividade está super simples, porque hoje é só para escrever expressões, tá? Não tem conta para você fazer, mas tente raciocinar corretamente para chegar a uma solução que seja adequada, tá bom? Tchau, tchau, e um excelente final de semana. Aliás, um excelente feriado para vocês, né, amanhã.